Olá, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor, por esses momentos aqui com essas pessoas tão especiais, tão preciosas para o Senhor. Obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Se não fossem as tuas misericórdias, de nenhum de nós estaríamos aqui. Pai, eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. Pela fé nós vamos receber muito, Pai. Nós sabemos, Pai, que a revelação ela é grandemente afetada, não só por quem ministra, mas por quem está prestando atenção, ouvindo. Nós nos reunimos aqui essa manhã, Senhor, nesses momentos aqui agora, com fome de aprender com o Senhor. E nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos guia em toda a verdade, nos guia em toda a verdade, Espírito Santo. E nós recebemos pela fé a tua ministração, a tua revelação, e nós temos o compromisso de colocarmos em prática, como a gente sempre fala aqui. Obrigada pela vida, Senhor, obrigada pelo ar que nós respiramos. O Senhor nos dá a nossa respiração, o Senhor nos dá o oxigênio, o Senhor nos criou e o Senhor nos sustenta, e o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Nós engrandecemos o teu nome aqui nesse lugar, Jesus. Nós te exaltamos aqui nesse lugar. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pela vida, pela salvação. Obrigada por o Senhor ter nos salvado. Obrigada, Pai, por o Senhor nos ensinar dia após dia. Obrigada, Senhor. Obrigada porque é maravilhoso passar tempo na tua presença, conversando contigo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu a tua paz. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém. Nós te engrandecemos aqui nesse lugar. Amém. Nós estamos na nossa série chamada Não Desista. E hoje vai ser a parte 9. E o título da mensagem de hoje é Poder, Amor e uma Mente Equilibrada. Eu queria começar essa transmissão de hoje falando uma palavra de 3 letras. P-A-Z. Paz. Deus nos criou para vivermos em paz. Deus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Deus é o Deus de paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus nos criou para vivermos em paz. Paz na nossa mente, paz no nosso corpo, paz no nosso espírito, paz nos nossos relacionamentos, paz. E eu quero começar compartilhando esse versículo muito famoso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele fala assim para nós: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Algumas versões falam mente sã, outras versões acho que fala, eu não lembro o que fala em outras versões, mas eu sei que tem uma versão que fala mente sã. Essa aqui da King James clássica fala uma mente equilibrada. Eu vou ler novamente esse versículo, 2 Timóteo 1,7. Ele fala assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e uma mente equilibrada. Meu Deus do céu, uma mente equilibrada está dentro da paz que Jesus nos deu. Lá em João 14, 27, ele fala assim: eu vos dou a minha paz eu lhes dou. Não como o mundo dá, eu dou a minha paz a vocês. Não se conturbe, não deixe o seu coração ficar conturbado, nem deixe ele ter medo. Ou seja, você já está com a minha paz, não deixa o seu coração ficar conturbado. Essa paz que Jesus nos deu foi a mesma paz com a qual, é a paz dele, com a qual ele caminhou aqui na terra. Jesus nunca teve um ataque de pânico, Jesus nunca teve um ataque de ansiedade, Jesus nunca se preocupou. Ele foi tentado em todas essas coisas, porque a Bíblia fala que ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós, mas ele nunca pecou. Mas ele nunca pecou, por quê? Porque ele habitava constantemente, o tempo todo, nessa paz. Ele não andou aqui na terra como Deus. Apesar de ser Deus,
ele deixou de lado a glória dele e ele andou aqui como homem. Então, ele é o nosso modelo. Então, o que ele fez, nós temos condições de fazer. Ele deixou a palavra dele para nós, ele nos enviou o Espírito Santo que está morando dentro do nosso espírito, ele nos deu a paz dele, o amor dele está aqui dentro do nosso coração, né? Romanos 5,5 fala. Então agora a gente vai crescendo no conhecimento dessa paz e vamos crescendo no conhecimento, Cristo vai crescendo dentro de nós vamos crescendo na manifestação da nossa imagem e semelhança dele. E ele nos criou para nós habitarmos em paz. E a paz dele sempre foi primordial. Nós fomos criados para andarmos nessa paz, especialmente nesses dias de hoje, né, nesse fim dos tempos. Quanto mais nós crescermos nas manifestações de andarmos na paz de Deus, mais o mundo vai olhar para nós e falar: eu quero isso, compartilha comigo isso, porque o mundo está desesperado atrás de paz, e o mundo está buscando paz nos lugares errados. E eu quero focar hoje nisso. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 a 8. Filipenses, lá depois de Efésios, são só 4 capítulos. Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 a 8, ele fala assim: não fique ansioso por nada, mas em tudo, por orações, súplicas e ações de graças, levem os seus pedidos ao conhecimento de Deus. E a paz, aí como consequência disso, o que vai acontecer? Né? Se ele fala não fique ansioso por nada, isso inclui todas as situações. Então, ele me deu condições de não ficar ansiosa, né? Ele nos deu condições de não ficarmos ansiosos por absolutamente nada. Então, como que eu faço para não ficar ansiosa por nada? Em tudo, por orações, súplicas e ações de graças, leve os seus pedidos ao conhecimento de Deus. E aí, como consequência disso, no versículo 7 fala: a paz de Deus, no versículo 8, a paz de Deus que excede todo entendimento. Não, é versículo 6 esse. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, deixa eu só conferir. Versículo 7. A paz de Deus, isso mesmo. Versículo 7. A paz de Deus que excede todo o entendimento, ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E no versículo 8 ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se tiver alguma virtude, se houver algum louvor, pense nessas coisas. Ele nos deu a receita aqui. Não só eu converso com Deus sobre tudo, eu falo com Ele através de orações, súplicas e ações de graças, ou seja, ações de graças o tempo todo se manifestando na minha vida. Eu usando a minha boca, as minhas atitudes, os meus pensamentos para exercer gratidão. Obrigada, Senhor, obrigada, o tempo todo. E conversando com Ele sobre tudo, ou seja, Ele é meu Pai. Jesus Cristo é meu irmão mais velho, o Espírito Santo é meu confortador, está dentro de mim, né? O meu, o seu, de todo cristão nascido de novo. Então nós temos aqui essa comunhão maravilhosa para conversarmos com Deus sobre tudo. E aí isso em si já é uma terapia. Já é uma terapia. E aí não só Ele quer que a gente converse com Deus sobre tudo, mas que a gente pense nas coisas alinhadas com Deus, né? Mesmo quando eu não estou diretamente fazendo súplica ou orando, mas eu estou o quê? Pensando os pensamentos de Jesus, estou pensando em tudo que é bom, puro, justo, amável, de boa fama. Então mesmo quando eu estou numa reunião, quando eu estou em algum lugar, eu tenho condições de me treinar para pensar nessas coisas. E a excelente notícia é que eu não faço isso sozinha, o Espírito Santo me ajuda, né? Ele ajuda a gente. Então o que acontece? Você nasceu para ter uma mente equilibrada. Todos nós nascemos para termos uma mente equilibrada, né? Uma mente equilibrada é um dos presentes de Deus, presentes de Deus para você, para mim. Você não é o estado atual das suas emoções. De repente você está assistindo essa mensagem agora e você pode ser que esteja experimentando ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esses rótulos. Eu já falei outras vezes, né, sobre isso. Você não é esse rótulo, ou um desses rótulos, ou mais de um desses rótulos. Isso é um estado onde suas emoções estão ali nesse momento. Mas você foi criado por Deus para viver nessa paz, para viver nesse amor, nesse poder, nessa mente equilibrada. Ele criou você para isso. Deus criou você para estar em paz o tempo todo. Eu vou repetir isso. Deus criou você para estar em paz
o tempo todo. Então, a falta de paz é uma sinalização de que algo está desalinhado com o que Deus criou você para viver. Então, é um pensamento errado que tem ali, uma crença errada, um padrão mental que foi desenvolvido de uma forma tóxica. Mas a grande e excelente notícia é que a palavra de Deus ela vai entrando e vai reconfigurando esses pensamentos, ela vai transformando a nossa mente. Isso é maravilhoso demais, isso é a maior terapia que existe, né? A nossa mente, que é composta do nosso intelecto, do nosso livre-arbítrio, das nossas emoções, ela precisa estar conectada, né? Como eu falei, com o nosso espírito, que é perfeito, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em 1 João 4,18 ele fala assim: não existe medo no amor, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem tormento, né? E aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, todos esses rótulos psiquiátricos, a base deles todos é o medo. E a base do medo, mais profundo que o medo, está a condenação e a culpa. Então, se você é aperfeiçoado no amor, essa raiz vai embora. A condenação vai embora, o medo vai embora. E aí o que acontece? Não vai ter espaço para esses rótulos na sua vida. E, na verdade, esses rótulos foram criados por seres humanos. Você não é um produto do que você está sentindo. Você não é um produto de emoções tóxicas. Os médicos dão rótulos, eles gostam de colocar as pessoas dentro de uma caixa, mas você é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E você está processando a vida de acordo com aquilo que está dentro de você. Então, se você nunca aprendeu antes nada sobre a palavra de Deus, se você nunca parou para prestar atenção no que a palavra de Deus fala, se você nunca nem recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você nunca foi batizado com batismo com o Espírito Santo, nunca aprendeu a se render ao Espírito Santo orando em línguas, não vai me deixar surpresa o fato de que você está usando aquilo que tem dentro de você para processar a vida. Então você não tem elementos suficientes para que você fale: uau, eu estou cheio de paz. Ou eu estou cheio de paz. Então não é para crucificar você, é para entender o posicionamento. Por exemplo, deixa eu me posicionar. Então se você nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Por quê? Porque através disso você reconhece: não, eu sei que Deus mandou Jesus para morrer no meu lugar, ele foi feito pecado por mim, eu quero isso. Então esse reconhecimento, eu creio nisso, eu quero. Sim, Jesus, eu te aceito na minha vida como meu Senhor e Salvador. Essa oração está no final dessa mensagem. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente tem essa oração disponível para você, se você nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Quando você faz isso, o seu espírito renasce na hora do céu. Então agora o seu espírito ele já está conectado com a fonte certa, que é com o Pai, com Deus. Então agora você tem o elemento correto para começar a colocar a palavra de Deus dentro e orar em línguas para o Espírito Santo começar a transportar a mente de Cristo para dentro da sua mente. Aí você vai entrar nessa jornada de ficar forte espiritualmente. A sua mente vai começar a ficar mais e mais forte. E aí você vai começar a experimentar esse poder, esse amor, essa mente equilibrada. Então a gente não precisa se condenar, a gente precisa se situar. Onde que eu tô? Então, mas eu já recebi Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador, já tem bastante tempo e eu tô sem paz, eu tô com ansiedade. Então vamos analisar. A palavra com certeza não tá entrando da forma que deveria entrar, não tá com palavra suficiente, porque a palavra ela vai enchendo a gente de paz. Aí a gente se situa e fala: então vou resolver isso. É fácil resolver isso, então eu vou para a palavra. Eu não oro em línguas, então é fácil receber isso. Eu nunca recebi o batismo, eu nunca fui batizado com o batismo no Espírito Santo. Aí no final também vai ter essa oração para você receber o batismo com o Espírito Santo. Aí você começa nessa prática. Então aí você vai, o que vai acontecer? Você vai colocar os elementos que Deus já te deu em prática, você vai começar a ativar esses elementos, você vai ativar o seu espírito, porque você é um espírito. Aí você vai começar a tomar a atitude certa para falar: peraí que essa paz é minha, eu vou colocar ela assim rápido, né? Essa paz é minha, eu vou colocar em prática isso. Aí você vai começar a experimentar transformação, porque a palavra de Deus não falha. É impossível a palavra de Deus falhar. É impossível uma pessoa colocar em prática o que Deus ensina, entrar nessa jornada de orar, conversar com Deus, orar em línguas e não ter a vida transformada. É impossível. Então, o que a gente vê é que muitas pessoas
querem um resultado apertando um botão, ora por mim. Elas querem um resultado, mas elas não querem fazer o que precisa ser feito. Então não existem atalhos. Toda pessoa que se posiciona e fala, eu quero aprender com Deus, Jesus, eu quero o Senhor, é o meu terapeuta, o Espírito Santo me transforma. Essas pessoas, e se aplicam para isso, eu quero aprender. Essas pessoas começam a ter resultados. Essas pessoas começam a ter suas emoções transformadas. Então existe solução para você. Existe solução para todo ser humano na face da terra. Deus ama você muito. Deus ama cada um de nós de uma forma muito especial. Ele nos ama demais. E não é da vontade de Deus que ninguém pereça. E ter as emoções tóxicas, ficar preso no medo, no tormento do medo, é um perecimento. E Deus não tem prazer em ver isso. Ele não quer ver a gente vendo isso. E Ele nos deu tudo já está disponível para todos nós. O Espírito Santo é o nosso terapeuta. A palavra de Deus é a nossa terapia. A palavra vai entrando. Não tem como você encher a sua mente, o seu espírito com a palavra de Deus. Não vai tendo espaço para nada tóxico. A tentação pode até vir, a gente falou sobre isso ontem, a gente já falou isso várias vezes. A tentação vem, mas você está tão cheio da verdade que você fica assim dentro dessa paz que nada consegue te abalar. Deus não quer ver a gente vivendo com condenação, com medo. Ele não criou a gente para isso, né? Mas Ele criou a gente para vivermos em paz, no descanso, né? Com alegria, com pureza, crescendo no conhecimento de Deus. É maravilhoso. Em 3 João, capítulo 2, ele fala assim, no livro de 3 João, só tem um capítulo, né? Versículo 2, ele fala assim, amados, eu desejo acima de todas as coisas que você possa prosperar e que você esteja em saúde, assim como vai bem a sua alma. Alma e mente são a mesma coisa. Então, assim como vai bem a sua mente. E aqui, novamente, 2 Timóteo 1,7, ele fala, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Ou seja, nós só precisamos, Ele já nos deu isso. Então, se eu não estou tendo isso na manifestação, o que eu preciso fazer? Fazer o que Ele me ensina, porque essas manifestações vão começar a acontecer. Não tem como dar errado. Lá em Provérbios 4:20, ele fala, preste atenção às minhas palavras, incline os seus ouvidos aos meus ensinamentos, né? Não deixe eles saírem de diante dos seus olhos, guarda eles dentro do seu coração, porque eles são vida para todos aqueles que encontram e saúde para toda a carne. Essa palavra saúde, né? Eu sempre falo isso, que no original do hebraico significa remédio mesmo. Então, se você começa a prestar atenção na palavra, tem até uma série que a gente fez chamada Aprendendo a Focar, alguma coisa assim, acho que é Aprendendo a Focar. Você começa a prestar atenção na palavra e aí a transformação começa a acontecer. A gente falou isso ontem, né? Aquilo que a gente presta atenção, a gente vai se transformando naquilo. Então, em 3 João 4, ele fala assim, 3 João, versículo 4, ele fala assim, eu não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, uma mente de poder, amor, uma mente equilibrada é andar na verdade. Uma mente que está pensando os pensamentos de Deus, ela está andando na verdade. Agora, uma mente que está pensando pensamentos tóxicos, uma mente que está processando os eventos e as circunstâncias da vida de uma forma tóxica, de uma forma humana, intelectual, racional, essa mente, ela não está andando na verdade, ela está andando nas mentiras dos 5 sentidos, do sistema desse mundo, dos ensinamentos errados, né? E aí Deus não criou a gente para isso, porque essa vida é uma vida muito abaixo do que Ele criou a gente para viver, né? E às vezes você pode até perguntar, mas eu tô com depressão, tomando remédio, o que eu faço? Paro de tomar antidepressivo? Não, você primeiro que, né, você não para de um dia para o outro. Existem profissionais que são pró não uso de medicamento, né? Os medicamentos, eles causam danos cerebrais. Se a pessoa está numa situação muito de depressão profunda, de um trauma, de uma perda, até por um período de tempo, os médicos, né? Eu não dou aconselhamento médico, eu não estou dando aconselhamento médico, mas muitos médicos aconselham, né? Não muitos, mas os que são pró o não uso de medicamentos, eles até falam. A doutora Alife é uma neurocientista que ela fala, até por um período de tempo você toma, mas Deus não criou a gente para ficarmos dependentes do remédio. Então você, quando começa a usar a sua mente
da forma correta, você muda a sua fisiologia. Então você faz um planejamento e você vai ver que a palavra de Deus vai entrando em você, e aí você faz, depois você marca, encontra um profissional que é pró, né, o não uso de medicamentos, e aí você começa essa terapia com a palavra de Deus. O livro do Dave Robertson eu recomendo, vai te ajudar muito se você estiver nessa situação. O Andar no Espírito, Andar no Poder. A gente fez uma série falando sobre emocionalmente e espiritualmente fortes. Eu encorajo você a estudar essa série. Por quê? Porque através da oração em línguas, o Espírito Santo ele vai acalmando a nossa mente. Isso é um fato que eu tô falando. Ele vai acalmando a nossa mente. Aí ele vai implantando, e você vai lendo a palavra, a mente de Cristo vai sendo implantada em você. Então a primeira coisa que vai começar a acontecer, você vai começar a aquietar. Sua mente vai começar a aquietar. É um processo que acontece. Ele escreve no livro. Então você segue fazendo isso, e você segue a direção do Espírito. Vai chegar uma hora que você vai falar, eu não quero remédio, eu não preciso. Olha que maravilhoso. Então, por um período de tempo ali, mas muitas pessoas, a gente sabe disso, isso aconteceu comigo, eu tomei remédio por muitos anos, e você vê uma bengala e não resolve, é um paliativo, é uma coisa que te dá um alívio momentâneo, mas cria outras coisas desnecessárias. Deus não criou a gente para isso. Agora deixa eu te falar uma coisa maravilhosa. O nosso cérebro, ele é regenerável, mesmo onde possa ter danos cerebrais por causa de algum acidente, por causa de pensamentos tóxicos, por causa de remédios, por causa de alguma coisa. Quando você começa a usar a sua mente da forma correta e você começa a orar em línguas, isso começa um processo de regeneração na sua mente, que é invisível, e no seu cérebro também. Então eu queria trazer essa mensagem para você hoje, uma mensagem para você falando o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mesmo no meio de um turbilhão que você possa estar, de repente com lágrimas escorrendo, de repente com um desespero aqui dentro, essa é a forma que você aprendeu a processar a vida. Isso não é o seu destino. Deus tem muito mais para você. Deus tem uma vida de paz para você. Deus tem uma vida de paz para você, uma vida de segurança. E quando você começa a aprender, a doutora Caroline Leaf, que é uma neurocientista, né, da África do Sul, hoje ela mora nos Estados Unidos, e ela sempre fala uma coisa: você tem que estar quase que desesperado para você mudar. Um comprometimento quase que desesperador com a mudança. Peraí, a minha vida depende da palavra de Deus. A minha vida, essas pessoas que fazem isso têm transformação de verdade. Essas pessoas que fazem isso, que se entregam para a palavra de Deus, Senhor, me ensina, e buscam a Deus, essas pessoas têm transformação de verdade, porque Deus ama um coração faminto, um coração comprometido. Então, mas quando a pessoa fala, legal, gostaria de uma transformação, mas eu não sei, interessante, legal essa ideia, não vai acontecer nada, porque não acontece nada sem um comprometimento. Então, quando você fala, não, realmente, eu vou entrar na palavra de Deus, eu quero aprender com Deus, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero essa paz que a Viviane está falando, essa paz que o Senhor fala lá em João 14:27, que a Viviane está falando, eu quero essa paz, Senhor, me mostra, me ensina, eu não sei nada, mas me ensina. Pronto, você já entrou nessa jornada e você começa a estudar isso. Nós temos recursos, se vocês quiserem eu posso indicar os livros da doutora Caroline Leaf. Tem um que se chama Ligue o Seu Cérebro, é doutora Caroline Leaf, Leaf, de farinha. Tem livros dela em português, O Seu Perfeito Eu, Ligue o Seu Cérebro, Pense, tem algum, se você procurar você vai achar. Tem esse que eu falei do Andar no Espírito, Andar no Poder, a gente fez um estudo sobre isso, e dentro desse estudo, dessa série que você vai ver, essa série se chama Emocionalmente e Espiritualmente Forte. Dentro dessa série, em cada dia tem um link que te leva para o livro. Você manda imprimir, tem um formato, tá lá em PDF, e você começa a colocar em prática, lendo a palavra, meditando, orando em línguas, né? Meu Deus, isso é uma riqueza muito grande, é uma riqueza. Aqui no canal tem um monte de coisas publicadas que, se você começar a estudar, a anotar, é uma riqueza muito grande, você vai chegar muito longe. Deixa eu falar uma coisa pra você, nem eu, nem nenhum ser humano foi criado por Deus para depender de outro ser humano. Nenhum ser humano pode ser a nossa bengala, nenhum ser humano pode ocupar um lugar na nossa vida que só Deus pode ocupar. Nenhum ser humano e nada material, nada de status, nada de conquista
nada e ninguém pode ocupar o lugar que só Deus tem dentro de nós. E quando você começa a dar a Deus o lugar devido que Ele tem dentro de você e começa a aprender com Ele, a paz dele começa a se estabelecer. Você começa a receber, você começa a ficar satisfeito de verdade, porque Ele é o único que satisfaz a gente. Lá em Colossenses fala que nós somos completos em Jesus. Nós já somos completos em Jesus. O que a gente vê é que a gente aprendeu a extrair prazer, satisfação. A gente aprendeu a extrair a nossa identidade de coisas que não tem nada a ver com Deus. Por isso que dá caos, porque nós somos completos em Deus. A nossa identidade está em Jesus. Então, nesse processo que eu estou explicando para você, não é do dia para noite, mas dia após dia, você vai colocando em prática, aprendendo, colocando em prática, você vai crescer nesse conhecimento de que você já é completo em Cristo. E quanto mais da mente de Cristo for sendo implantada em você, mais você vai ver que vários problemas da sua vida vão ser eliminados. Porque muitos problemas só estão presentes hoje por causa da forma que você vê essas circunstâncias. Muitas circunstâncias, né, que se levantam, que estão à nossa volta, só se tornam problemas para nós por causa da forma como nós lidamos com essas circunstâncias. Quanto mais você vai crescendo espiritualmente, você vai conseguindo lidar com essas coisas que de repente para alguém seria algo desesperador, né, por conta do que a pessoa tem de estrutura dentro dela, mas você vai ficando tão forte por dentro que você fala, nem me abala. Só me fez ali olhar para ver o que era, mas nem me abala. Por quê? Porque eu estou firmada na rocha. Eu estou firmada nessa paz que Jesus me deu. Então eu queria trazer esse encorajamento para você. Você não é um rótulo. Você não é uma estatística. Você não é uma falha. Você não é um mero ser humano mortal. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E uma vez que você tem Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, uma vez que você se torna um filho de Deus, nascido de novo, você tem o ticket, o seu espírito consegue receber a mente de Cristo, consegue receber o ensinamento da palavra, sua mente consegue receber a mente de Cristo e você consegue começar a aprender com o Espírito Santo e aprender a discernir as coisas espirituais e você começa a mandar nas suas emoções, ao invés de ser dominado por elas. Você passa a dominar suas emoções, o seu corpo, eles passam a te obedecer e a vida maravilhosa de Deus, a paz de Deus começa a se estabelecer na sua vida. Então eu queria deixar você com essa mensagem de hoje, com essas séries que eu encorajei você, aprendendo a focar emocionalmente, espiritualmente fortes. Os livros da doutora Caroline Leaf, volta, ouve de novo, anota, veja as referências bíblicas que a gente comentou aqui, leva a sério, coloque o seu compromisso sério, compartilha com as pessoas que você sabe que estão precisando e nós estamos aqui para isso, para servir você, para servir as vidas e ver as transformações. Eu não quero que você fique só aqui assistindo Café Detox, dia após dia, mês após mês e sua vida continua igual. Não, eu quero ver transformação na sua vida. Eu tenho comprometimento com transformação na minha própria vida e eu tenho comprometimento com transformação na sua vida, mas eu não posso fazer por você o que só você pode fazer. Mas aqui você encontra os recursos e você vai colocando em prática, vai crescendo. E eu quero ouvir os testemunhos, eu quero ver essas transformações, porque a nossa vida tem que ter transformações, a nossa vida tem que estar sempre crescendo. Então eu queria deixar você com essa mensagem hoje. Novamente, se você está assistindo essa mensagem, nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com batismo com o Espírito Santo, eu quero encorajar você a ficar aí, como sempre, está entrando uma outra mensagem agora, um áudio bem curto, onde você vai ter a oportunidade de fazer isso e começar a experimentar transformações exponenciais na sua vida, se você fizer o que a gente está falando em prática. Então eu queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, como sempre lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo, e por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Novamente quero encorajar você a ler o Salmo 91, meditar no Salmo 91, meditar no Salmo 23, e nós estamos amanhã de volta, então dando continuidade a essa série. Deus abençoe todos vocês. I love you.
Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente e o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial.
não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração, volta esse áudio, faz essa oração novamente com esse entendimento, continue nessa bênção que Deus te deu, coloca um louvor, começa a cantar louvor, você já recebe, aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas, e continua com essa bênção que Deus te deu, e ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.